Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma live. Agora, a segunda live aqui da série Astrologia com Alunos. Começamos aqui essa live e hoje eu tenho uma convidada bem legal, um tema bem legal. Olá, Sidônia, seja bem-vinda. Vanessa já está aqui, olá, já chegou a convidada. Então, gente, eu vou explicar um pouquinho o que eu falei já na live passada, vou explicar como é que está funcionando esse trabalho, né? Isso aqui é a primeira série aqui do perfil de lives, né? Então, eu vou explicar qual o objetivo, né? Esse perfil é um perfil voltado para o curso, para o ensino, para os alunos, né? Um espaço, na verdade, para a gente falar da formação, da importância da formação e do estudo astrológico. E então eu vou me apresentar um pouquinho, porque tem gente também nesse perfil que vai entrar depois, que não me conhece. Eu sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga e formadora de novos astrólogos, né? Eu ajudo estudantes de astrologia a se tornarem profissionais da área, se inserir no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do curso, na verdade, né? O curso de formação tem essa pegada, como eu estava agora falando na outra live que eu estava participando. Ontem ela veio aqui, a minha primeira aluna, e hoje eu fui no perfil dela, na verdade fazendo aí 10 anos de formada, a minha primeira aluna, e estava falando sobre isso, da importância, na verdade, desse objetivo que trata da prática astrológica, né? Porque a gente tem a parte teórica, a parte que nós precisamos aprender, a técnica, tudo isso é fundamental, lógico, né? Mas como transformar tudo isso numa consulta, por exemplo, não é? Esse é um tema muito importante. Como transformar tudo isso num atendimento, como transformar isso numa consultoria, num projeto. Então, como construir o seu negócio de astrologia, esse é um tema, sempre foi na verdade, meu grande objetivo desde que eu comecei a trabalhar com astrologia, já faz aí um tempinho, né, gente? Então, sejam bem-vindas quem chegou agora. Priscila, você tá aqui. Gorete, seja bem-vinda. Sofia. Então, gente, agora eu vou explicar um pouquinho desse sisteminha aqui das nossas lives, porque quem participar aqui das 5 lives vai ganhar um presente aí no final, tá? Então, a gente tem 5 lives, ontem foi a primeira, hoje a gente tem essa segunda live, nós temos 5 até segunda-feira. Terça-feira, nesse mesmo horário, não vai ser aqui no perfil Instagram, eu vou fazer isso no YouTube, porque eu vou passar material, eu quero passar um conteúdo mesmo, uma aulinha mesmo, né? Então eu vou fazer isso lá no canal do YouTube, uma palestra online com algum conteúdo que vocês vão me ajudar aqui a desenvolver, porque eu quero a ideia de vocês, quero que vocês me falem o que vocês gostariam também de ouvir numa palestra, temas assim para a gente conversar também. E depois vou explicar melhor como vai acontecer esse curso, né? É um curso que eu já dou há um tempo dentro do YouTube, já faço isso online, mas agora ele vai para uma plataforma EAD, vai ficar um pouquinho mais sofisticado, vai ficar mais interessante, né? Vai ter mais recurso para os alunos, tá bom? Então eu vou explicar isso na terça-feira, pós 5 lives, tá bom? Mas durante aqui a live, como eu fiz ontem, eu vou falar aí no meio da live uma palavrinha e vou falar assim, ó, essa é a palavra secreta. Então você me manda esta palavra secreta, isso para quem já fez, mas você tinha que ter feito isso ontem, né? Quem já fez isso ontem, não sei, né, gente? Vocês fizeram isso ontem, quem não fez isso ontem não vai conseguir fazer isso hoje, né? Tem que me mandar a palavrinha secreta. Quando chegar no final, quem me mandar 5 palavras secretas, né? Eu mando o presente, tá bom? Eu mando o presente, mas tem que saber qual foi a primeira, né, gente? Se não souber a primeira, não vai funcionar, tá? Olá, Paty, a Paty tá aqui, eu tava lá com ela e ela tá aqui hoje. Olá, Valquíria, você tá aqui também? Então, gente, vamos lá, vamos chamar então a Vanessa, mas antes de chamar a Vanessa, eu vou apresentar a Vanessa. Cadê aqui? Vamos lá ver direitinho. Gente, a Vanessa é a minha aluna, né? A Vanessa é minha aluna, Vanessa Rocha. Cadê Vanessa? Vamos lá, Vanessa. Me manda aí o convite, me manda o pedido para entrar aqui. Cadê você, Vanessa? Mas vamos lá, Vanessa está fazendo o nível 2, então está se formando nas previsões, mas a Vanessa já trabalha,
A Vanessa acompanha há um tempão ela já, fiz um processo bem legal com ela de coaching, de transição de carreira, na verdade, porque ela saiu do mundo corporativo, de um mundo como executiva, entrou numa... Bem interessante a história da Vanessa, quero que ela conte, não vou ficar adiantando muito, mas é bem legal a história dela. Saiu do mundo corporativo para trabalhar com astrologia. Então, gente, olha que interessante, olha que legal. Mas eu quero falar direitinho, né? E apresentar a Vanessa. Isso! Olá, Vanessa! Então, Olá! a Vanessa é astróloga, gente, com uma ênfase, né, no auxílio das pessoas que se encontram na parte mais profissional, né, no encaminhamento profissional, na parte até vocacional, né? Eu entendo o trabalho da Vanessa como um trabalho que vai também ter, assim, uma pegada vocacional também, né, de redirecionamento de carreira. Também está se especializando na minha área de astrologia empresarial. Olha a minha felicidade! Olha a minha felicidade! A minha aluna está se especializando na minha área. Então, logo, logo teremos a astróloga empresarial também, né? Então, ela está se especializando. Isso é uma alegria estar aqui com você, Vanessa. Muito obrigada por ter aceito aí estar nessa live comigo, na segunda live. A gente tem um tema, né? É o tema da importância do acompanhamento, mas conta um pouquinho dessa sua transição, como você conheceu a astrologia, como foi esse processo para você, que eu acho que isso é legal para contar para o pessoal aí. Primeiro, quero falar que não precisa agradecer. Para mim é uma honra estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã, sou super suspeita, porque a Patrícia está me acompanhando aí fazem 5 anos, então para mim é um prazer também estar aqui e participar aí desse lançamento do curso. Na verdade, em 2015, quando eu procurei a Patrícia pela primeira vez, que eu fui fazer o meu mapa astrológico, na verdade, eu já estava num super conflito, né? Dentro do mundo corporativo, já querendo mudanças, querendo fazer coisas diferentes. No mapa astrológico, acho que me abriu oportunidades, possibilidades, enfim. Me fez entender um pouco mais o porquê de algumas dúvidas, mas aí acabei caindo aqui, né? No mundo da astrologia. De tanto que o assunto me encantou, né? Mas o que eu acho que é legal também reforçar dessa trajetória, que eu acho que inclusive é uma coisa que você traz para os cursos, todo esse trabalho que a gente fez durante esse período, né? Então eu acabei caindo aqui, mas não foi por acaso, né? Foram aí 5 anos de preparação, tudo, não foi uma coisa do dia para a noite. A gente fez o quê? Uns 2 processos de coaching, não lembro agora, acho que foram 2, né? Dois. A gente fez Foram 2 você estava processos. dentro da empresa, né? E foi um processo dentro mesmo, você não tinha decidido sair, foi para a sua carreira lá dentro mesmo. E um segundo processo que foi mesmo a sua transição, foi a sua saída. Eu acho que uma coisa que é legal, que teve nesse processo e que você traz isso para o curso, eu vi diferença, né? Eu fiz uma formação de astrologia antes de fazer a formação com você. Uma coisa que você traz dentro desse processo que você conduziu comigo como de coaching, por exemplo, houve toda uma preparação de como me posiciono, de acordo com o meu perfil, o meu mapa, tudo que é um trabalho que você faz com as suas alunas também. Isso. Esse trabalho de como a gente se adequa, acha a nossa forma de conduzir o trabalho no trabalho de astróloga, na formação como astróloga, fora que atendendo aí, enfim, os empreendedores, os executivos, que já é o seu trabalho também, dá uma noção muito grande pra gente de como a gente se posiciona como profissional nessa cadeira de astrólogo. Então, acho que a experiência que você traz contribui muito também para a gente agora nessa cadeira de astrólogo aqui, né? Começando então, esse gente, outro trabalho. É isso que tem. Essas são algumas novidades também desse curso. Aliás, de 2 anos para cá, eu fui fazer, porque eu não paro de estudar também, né? Então, eu fui fazer formações também na área de business coaching, mais formações, e tudo que eu venho estudando aí de 2 anos, 3 anos para cá, nessa área. E na outra área de marketing digital, por isso que eu estou colocando isso no curso, de 2 anos para cá, a turma aí está recebendo esses conhecimentos porque eu estou colocando isso no curso. Ou seja, pessoal, eu aprendo lá as coisas fora e o curso de astrologia vai agregando valor, porque eu acho importante o que eu aprendo passar.
Então, o que eu aprendo, Sim. eu passo e compartilho. Então, o curso ficou mesmo uma construção do negócio de astrologia. Por isso tem um módulo inteiro disso. Exato. Construir o seu negócio de Exato. astrologia. Não é só aprender o conhecimento técnico, porque é a história do astrologuês, né, Vanessa? Então, me Sim. fala um pouco disso, dessa coisa do astrologuês. Não é verdade que o cliente ele não quer saber sobre o astrologuês? Ele É quer muito saber sobre ele? verdade. E que quanto mais você usa o astrologuês, mais você confunde a pessoa, na verdade. Não ajuda, você confunde. Então, parece que a gente está falando outra língua, né? Eu que era do mundo dos seguros, é a mesma coisa. A gente falava do segurês. Agora, vindo para esse mundo da astrologia, é a mesma coisa. Como é que a gente traduz isso de fato? E uma coisa que para mim foi muito importante foi nessa troca que a gente teve como professor-aluna, entender, porque a tradução também, às vezes, para a gente nessa cadeira de astrólogo aprendendo, parece uma coisa muito complicada, porque é tanta informação que a gente também precisa aprender a como priorizar as informações para passar o que é essencial para a pessoa. Então, acho que Sim, isso foi uma outra coisa bacana também. A gente até trocou mensagens várias vezes sobre isso, né? O verdade. quanto essa priorização estava ajudando, inclusive. Estava simplificando a forma como a gente interpreta o dado para passar para o cliente, vamos pensar assim. Porque é o que é o relevante daquilo que a gente estuda para aquilo que a gente passa. Porque quando você estuda um Exato. mapa, né? Então é aquela questão, você estuda um mapa. Quando a gente estuda um mapa, vai estudar um mapa e vai fazer uma consulta, você vai estudar muito daquele mapa. Tem muita É, coisa que você vai estudar, mas de tudo que você estuda, você não vai passar tudo que você estudou em 2 horas de consulta, em 1 hora e meia. Então, exato. aprender a trabalhar o que é relevante é um outro ponto importante para o astrólogo, né? Para o profissional de Sim. astrologia. Agora, para o estudante, para o pesquisador em astrologia, a gente pode ficar estudando o dia inteiro um mapa, Dá não para é? estudar uma semana, se quiser. Uma semana inteira, você fica mergulhando no mapa, você estuda, conversa com outros astrólogos em astrologuês, né? A gente pode conversar Uhum. em astrologuês, vai aprofundando, Nossa, a gente abre um universo em cima de um mapa. O problema é que de tudo que você estudou, o que vai ser relevante passar, né? Então, aquela relevância é um dos pontos importantes para se trabalhar quando você está na consultoria, quando você está num Sim, com trabalho certeza. de consultoria, porque não é difícil, essa parte é uma parte difícil. Normalmente onde a gente trava, onde o pessoal do nível 1 trava, a É, turma da do até nível 1 porque, trava. até porque a gente quer contar tudo, né? Quer contar Ah, isso é tudo. importante. E não dá. Não dá tempo e tem que priorizar e de repente até priorizar o que vai fazer sentido para aquela pessoa naquele momento, né? Então isso foi uma outra coisa que também acho que fez bastante diferença, assim. E a questão Entender essa parte. de posicionamento, Vanessa? Você falou, você mencionou esse negócio do se posicionar, do construir. Agora a Sim, gente tem as redes, né? A gente não tinha isso antes, então antes era diferente, né? O marketing que a gente fazia, a marca. Agora a gente tem isso, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem tudo isso. Eu sei que isso abre uma porta gigante para a gente, né? Porque isso sim. facilita muito. Mas isso, você acha isso válido dentro do curso, a gente ter essa parte também, porque é quase um módulo bem grande, né, dentro disso. Não, com certeza. Acho que tanto essa parte de posicionamento em redes, quanto a parte do posicionamento como profissional, porque o que eu percebi quando eu comecei a contar para as pessoas que eu estava começando a trabalhar com astrologia, é que as pessoas começaram a me olhar como um guru, sabe? Que podia, Você- que putz, podia me parar às vezes na rua e perguntar, e começa a contar da vida e, enfim, tirar dúvidas e querer saber do signo dela, e querer saber o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o mundo, sabe? Sei, Então, acho que são duas coisas que foram super relevantes, assim. Uma é essa, com certeza, de como se divulgar nas redes sociais, porque é o principal canal que a gente tem hoje de divulgação, ainda mais nesse momento que a gente está, né? Faz super a diferença. E essa outra parte também da gente se posicionar como um profissional da área de astrologia. Então, eu presto um serviço de consultoria. Eu lembro de várias vezes você falando na aula. Eu não tenho como falar nada sobre você sem o mapa astral, que é a minha ferramenta de trabalho, né? É como se eu estivesse fazendo, sei lá, um teste de personalidade, se a gente for levar para algo que é sei. mais conhecido e conceituado. Isso foi um desafio, assim. Acho que essas dicas também foram me ajudando, porque era isso. As pessoas me paravam para perguntar isso, se no dia tal ia ter a abertura do portal, não sei o quê, por causa da data, sabe? Então, isso aconteceu muito.
Ah, então, gente, isso, você falou uma coisa, isso é uma coisa para os alunos, ó, quem for ver depois, quem for assistir, o pessoal também, a live provavelmente vai deixar aberta depois lá no canal, então o pessoal do YouTube também vai assistir também depois. Então, o que que acontece, né? Você falou uma coisa super importante, o pessoal sabe que a gente está estudando, ou se não, sabe que a gente está se formando e vai começar a trabalhar, e aí vem realmente com tudo isso. O que que vai, ainda mais agora com a crise, o que que vai acontecer? Quando vai terminar? Quando vai terminar a crise? Quando vai... Então, eu vou casar? Quando eu vou casar? Essas coisas. Essas perguntas, né? Ou senão, você não pode dar um jeitinho, uma olhadinha no meu mapa? Então, a gente precisa, e aí é importante, se posicionar, né? Então, a olhadinha não existe, né? A gente não faz olhadinha. Então, as questões são, a gente não pode, é que nem um médico. O médico, você não chega numa festa, vai perguntar para o médico, olha, me dá uma olhada, faz uma consultinha aqui na festa. Me examina. Me examina. É o seguinte, eu tô com uma dor aqui na festa, você pode me examinar? É só uma examinadinha. Você não faz um negócio desse com um médico. Então, por que as pessoas fazem isso com o astrólogo? Porque o astrólogo, no fundo, deixa. Então, a gente não se posicionando, a gente vai dar abertura para acontecer, porque o público é leigo, né? Se o profissional não se posiciona, não explica o que é o trabalho dele, como a gente está fazendo agora, estamos explicando. Mas se o profissional ou o estudante que está estudando não explica o que ele está fazendo, vai dar margem para ter esse mal entendido mesmo. E depois não adianta a gente reclamar, porque a pessoa que é leigo vai fazer isso, me dá uma olhadinha, a famosa olhadinha. Aí eu falo para a turma lá do nível 1, que está terminando, que hoje elas entendem que não dá para dar olhadinha. Então eu falei isso outro dia na aula. Falei, vocês entendem que não dá para a gente fazer uma olhadinha. Qualquer olhadinha é uma análise. Para você, lógico, considerando uma coisa de responsabilidade, né? Se você vai fazer um trabalho responsável, você tem que fazer o quê? Uma análise. E uma análise não pode ser uma olhadinha, não é? Perfeito. Quanto tempo você demora para dar só a olhadinha que o cliente pede, Vanessa? Quanto tempo, mais ou menos? Nossa, hoje faz um ano que eu estou atendendo, né? Para analisar um mapa, eu levo quase um dia. Eu levava uma semana no começo, lembra? Eu falava pra Patrícia, pelo amor de Deus! Mas olha, um ano e você já está estudando em um dia, tá vendo? Como a turma... O pessoal fala que é impossível, não é assim mesmo. É isso, entende? É assim mesmo. Vai e às vezes uma pergunta que a pessoa... Às vezes uma pergunta que a pessoa faz... Ai, putz, eu tô com uma pessoa com uma proposta de emprego, não sei o que, não dá pra dar uma olhada? E assim, é tanta informação que a gente tem que juntar pra ver se a coisa tá propícia ou não, se tem uma questão de comportamento, de postura da pessoa, de oportunidade, é tanta coisa que assim, não vai menos de uma hora. Não pra vai, olhar uma informação. E aí o pessoal fala assim, não, eu tô ligando aqui para ver se eu pego as perguntas. O pessoal fala assim, não, mas é rápido. Não, é rápido para quem? É rápido para quem, exato. Para mim não é. Para mim não é, né? Então, assim, não dá, gente. Então, é importante a gente... E assim, é importante o estudante, por isso que eu educo os meus alunos, não é verdade? Eu falo isso em aula. É verdade, fala muito. Nem eu aguento quantas vezes eu falo isso em aula, mas por que eu falo isso em aula muitas vezes? Por quê? Porque o estudante, ele é abordado, né? Você não foi abordada, o estudante é muito abordado, né? E é abordado principalmente quando as pessoas entendem que aquele estudante vai trabalhar com aquilo. Quando a pessoa realmente fala, olha, eu vou trabalhar, entendeu? Sim, mesmo quando eu estava na empresa, que o pessoal sabia que eu estava estudando astrologia, a hora do almoço, às vezes, era assim, era uma chuva em cima. Ah, mas dá uma olhada no meu. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas dá uma olhada no mapa do meu marido. Gente, pelo amor de Deus. Não é assim. Então, isso eu acho que fez toda a diferença também, com certeza. Essa orientação, essas dicas, esses insights, porque querendo ou não, você já está aí nesse caminho há muito tempo, nessa jornada, e eu confesso que eu mesma tomei um susto quando eu fiz a virada, por conta disso que eu falei, das pessoas começarem a ver a gente como um guru, assim. Então tem que ter bastante atenção mesmo com isso. Com a forma de se posicionar. Porque vai pegar o lado, às vezes até ético também, né? Por exemplo, você tá ali, a pessoa vem com o mapa de uma outra pessoa. Por exemplo, não é nem o dela que ela quer. Ela já quer saber de alguém, aí ela consegue pegar na internet, aí ela tira o mapa da outra pessoa e já põe na sua frente, e aí, né?
Então, essas coisas, a gente é abordado com isso, o profissional é, o estudante é. E muitas vezes, o que acontece? Né? O estudante está terminando, está fazendo a transição, está começando a trabalhar, quer começar o seu negócio de astrologia. Falar não, às vezes, é difícil. Não é? Sim, porque tem uma curiosidade, a gente quer aprender, né? Então, querendo ou não, qualquer pessoa que dá um mapa na nossa mão é uma chance da gente treinar a análise. Exatamente. Mas tem que mesmo tomar muito cuidado. Tem. Exatamente. Tem que tomar cuidado, tem que ter o posicionamento. E aí é melhor, às vezes, o não para aquela situação, que vai te render muito sim depois, muitos sims depois, do que você achar que você é obrigado por estar, justamente porque você está nessa situação do estudante, e achar que você precisa, é obrigado a pegar aqueles trabalhos, senão não vai ter, né? Porque a gente quer pegar todos os clientes no começo, né? Sim. Então, o falar não, às vezes, você está garantindo muitos sims lá na frente. Sim. No começo, e eu cometi alguns erros, sim, no começo. Essa questão de alguns clientes que procuraram com assuntos que, sabe, quando você está desconfortável com a pergunta, perguntas do tipo, quer casar, né? Eu cometi alguns erros no começo eu não sei se de aceitar o cliente, mas talvez de aceitar dentro daquele contexto, né, de pedido de consulta, que hoje eu consigo direcionar com mais tranquilidade, assim, porque as coisas já estão mais, eu já estou mais segura, mais confortável com a posição, vamos pensar assim, né, no trabalho novo tudo, e um pouco mais segura do sentido do trabalho, que o sentido do trabalho não é esse de fato, né? Quanto mais a gente vai estudando, vai vendo que o sentido de usar a ferramenta não é adivinhar o dia que vai casar, não é saber se vai abrir um portal, não é isso. No fundo, a gente realmente ir se conectando com a nossa natureza, sabe? E aí a gente consegue ganhar uma profundidade muito maior, inclusive, no exercício do trabalho. Exatamente. Então, para o pessoal, sim, do nível 1, fica a dica aí de já começar a pensar nisso, sim, logo agora no começo, porque a gente é pego mesmo. A gente é pego pela nossa própria ansiedade, né? A gente se tá com a nossa ansiedade aí de querer sair analisando os mapas. Olha, a Paty está falando aqui, olha, é ficha no centro cirúrgico, você, astróloga, fala do meu signo e vem todo mundo em cima de você, na maca, no centro cirúrgico, o médico chega e pergunta, o que está acontecendo? Doutora, ela é astróloga. Pois assim gente, mesmo. é isso mesmo, entendeu? É isso aí mesmo. Então é isso, às vezes a gente fica até, hoje em dia a gente fala, hoje existe até uma abertura muito grande para os estudantes hoje falarem que são astrólogos, dizerem, hoje não existe aquela vergonha que existia há um tempo atrás, né? Eu sou de uma época que muitas vezes as pessoas tinham vergonha de falar que deixaram de ser advogado, engenheiro, arquiteto para virar astrólogo, né? Eu vim dessa época, tive isso, passei por isso, foi muito difícil. Né? Hoje é legal, as pessoas têm orgulho de falar isso. Larguei tudo para ser astrólogo, não é verdade? Hoje é interessante, hoje é legal isso daí, né? E isso eu acho que é uma coisa muito positiva da internet. Esse é o lado muito positivo da divulgação e do momento que a gente está. Então, vocês estudantes hoje têm umas coisas assim, uma ferramenta na mão, que é a internet, que é uma bênção. Ao meu ver, né? Tudo bem que tem o seu lado negativo também, tudo tem, né? Mas é uma bênção. É uma bênção, assim, de vários aspectos. Pela divulgação, pela abertura, pelo conhecimento que as pessoas acabam tendo, né? Pela facilidade com que você chega no seu cliente e com que você se mostra ao seu cliente. Né? Antigamente você tinha que fazer isso na raça, né? Conversando, montando sua carteira de cliente, falando lá o boca a boca, né, indo devagar, você não tinha como se divulgar, não tinha, como é que era a divulgação? Hoje você se posiciona na internet desse jeito, indo devagarinho, construindo sua imagem, e você começa a fazer um trabalho, tem a oportunidade de estar numa live, se mostrar, falar o seu conhecimento, escrever. Né? Antigamente, onde que a gente escrevia? Quem que dava uma abertura para a gente escrever? Entende? E hoje você tem um canal individual seu, onde você escreve o seu conteúdo. Então, isso é uma bênção, lógico que é. Para o estudante, ainda mais ainda. Por quê? Porque é uma abertura que a gente tem, enquanto estudante, já de criar o seu caminho profissional. Que antigamente
Não existia. Então, muitos astrólogos acho que deixaram de trabalhar, não nem chegaram a trabalhar, pelo grau de dificuldade realmente enquanto estudante. E aí foram deixando Sim, de lado, e nem trabalharam. Ficaram estudante eterno. sim, exato. Deixa eu ver outra pergunta aqui, quer ver? Olha, a Sidônia tá no nível 1, olha lá. Minha aluna lá do Canadá, gente. Cadê? Eu tenho a vontade para dizer que sou estudante de astrologia, mas ainda levou um tempo a aceitar. Então, tá vendo? Sidônia tá rompendo a casquinha, né, Sidônia? É. Tá rompendo a casquinha, logo, logo rompe tudo isso, aí ela já fala, já mostra aqui no perfil, ela tá construindo o Instagram dela, outro dia já fez live. E na próxima série, porque essa aqui, gente, é uma série, é a primeira, né? É a primeira série, e a turma que tá vindo, as alunas que vieram, são todas do nível 2, que é previsões. Mas a próxima série que eu fizer, vou misturar todo mundo. Então já avisei a turma do nível 1 que vai vir todo mundo para cá. Quero todas do nível 1 aqui. Sidônia pode se preparar. Você vai vir também. Ai, Sofia, cadê? Ainda bem que se ultrapassou o preconceito, verdade. Acho que já aceitam estudar, mas depois trabalhar é mais complicado. Muitos devem ouvir. Mas vives disso? Então, esse é um ponto, né, Vanessa? A questão do viver disso, né? Trabalhar e viver da astrologia. Trabalhar e ganhar É, com a astrologia. aí o meu contexto é bem peculiar, né? Porque quando eu decidi sair da empresa, lembra, gente, eu acho que até conversei com você na época, até eu tava começando a achar que eu tava louca. Porque Eu lembro. todo mundo achou que eu tava louca de fazer É. isso, né? De sair de um cargo executivo numa empresa para virar astróloga. Então, sim, teve muita gente que questionou, mas eu acho que é isso que você falou, assim, hoje também muita gente já tem um outro olhar. Eu lembro que um dos cursos que eu fiz pela própria empresa, quando eu trabalhava, um curso de liderança, uma das facilitadoras do curso sabia que eu era astróloga, não lembro se eu cheguei a comentar isso com você, ela me pediu para dar uma palestra no meio do curso, Chegou. contar um pouco para as pessoas como funcionava o mapa astral, e ela mesma, eu lembro que ela me chamou no final, depois que eu fiz a palestra tudo, e virou para mim assim, ela sabe que eu conheço uma pessoa, ela foi comendo pelas beiradas, né? Sabe que eu conheço uma pessoa que vive disso, de astrologia. Né? Ela mesma já falando, assim, porque o pessoal começou a falar pra mim, né? Pô, mas você falou com tanta paixão, tanto amor, apresentando ali pra gente o que era aquilo. No que você tá usando isso, né? Como você tá compartilhando esse conhecimento? Que a própria instrutora do curso, no final, me chamou dando um incentivo sutil, porque ela não podia, porque era um curso que a empresa pagava. Era até antiético ela falar pra mim, olha, sai de onde você tá e vai virar Pois astróloga. é. Então eu acho que tiveram as duas situações, sabe? Pessoas que já têm um olhar de que a astrologia pode ter um lugar super útil dentro do contexto social, e outra, sim, que ainda, assim, ó, tem muita gente que ainda tem um conhecimento da astrologia só muito popular, né? De horóscopo. Sim. Então eu passei, acho que pelas duas situações. Tanto das pessoas me acharem louca, quanto algumas pessoas falando, olha, parece que você tem vocação para isso, né? Vai atrás. Então, acho que tem, tem uma parte das pessoas que já tem um pouco mais de consciência, assim, hoje. Tem desafio que faz parte, mas não foi tão difícil assim, no fundo. Eu acho, Vanessa, que o que acontece é a questão da gente entender o que nós fazemos. Eu tento É, passar essa questão para o aluno. Então, o que nós fazemos? Qual é o nosso trabalho? Né? Porque se a gente falar que o nosso trabalho é astrologia, a gente vai estar equivocado em termos de trabalho. perfeito. Né? O nosso trabalho não é astrologia, o nosso trabalho é consultoria. Sim, Nós somos consultores, nós usamos sim. a ferramenta da astrologia, nós usamos o saber astrológico para fazer as nossas consultorias. Então, nós, enquanto profissionais, somos o quê? Nós somos consultores. Então, o posicionamento é esse. Porque quando a É, gente se posiciona, eu sou um consultor, eu sou um consultor? Sim. Mas consultor do quê? Então, é diferente do que a gente fala, olha, eu sou astrólogo. Quando a gente fala eu sou astrólogo, a gente abre um leque muito grande, pode realmente dar uma confusão. Então, o ser astrólogo tem que vir associado com o trabalho de astrologia, tem que estar junto ali. sim.
Entende? Então, qual é o que a gente faz? É que nem a história do mapa. Nós vendemos o quê? O mapa? O que nós vendemos? Não, né? Eu bati bastante cabeça com isso. Eu até É, fiquei feliz outro dia que uma menina vindo falar pra mim: eu conheci uma pessoa, sabe conhecido ou conhecido? Que contou de você, que você saiu da empresa para abrir um negócio de astrologia. Eu já achei melhor. Falei, olha, as pessoas olha já que estão legal. vendo isso como um negócio, né? Assim, a Exatamente. comunicação já está melhorando. Mas eu me vejo de verdade no trabalho, no dia a dia, atendendo as pessoas, como uma pessoa que, na verdade, propõe uma solução das pessoas viverem melhor, então serem mais satisfeitas profissionalmente, pessoalmente, através do autoconhecimento. E a astrologia é uma Isso aí. ferramenta. Então, na Exatamente. E você verdade, tem é uma outras, né? solução. É. Você Então, tem é uma outras também. solução. Sim, nem vamos entrar nesse mérito aqui, que eu sou a louca das ferramentas, você me conhece. Mas é isso. Mas essa Você é a vê que é facilitação, né? posicionamento? É. Sim, Porque é isso que é importante. Então, o estudante, por exemplo, o pessoal do nível 1, né, que está se formando, que o pessoal que vai entrar no nível 1, o que é importante? É importante entender que tem que ter um posicionamento. Não pode a gente só sim, falar, eu vou sair e vou viver disso. Para a gente pensar, eu vou viver disso, você tem que compreender que você tem que criar um negócio disso. sim, Você tem que criar, porque você é um empreendedor disso. Nós somos uma empreendedora disso. Então, como empreendedoras desse negócio, nós estamos empreendendo. É ou não é? Você não está com construindo o seu negócio? certeza, com Eu certeza. construí o meu negócio. As minhas alunas, ó, que estão, a Sidônia está terminando o curso, ela vai construir o negócio dela. Então, isso muda completamente a história. Quando alguém É, pergunta, então, ó, quando a Sofia perguntou agora, vives disso? É diferente quando você, dentro de você, na sua crença, você entende o seu negócio. Então, quando alguém sim, pergunta uma coisa dessa, a gente não entra mais no conflito. Porque quando a gente não entende o que nós fazemos, a gente tem conflito. A gente não consegue nem sim, responder. A é, resposta nem sai, entende? Mas é. quando E eu você passei por esse compreende, desafio no começo. eu também, ou se eu passei lá atrás Sim, ainda, gente, eu saí de uma faculdade de arquitetura, né? Então, assim, prestes a é, ser arquiteta, né? Numa época que não tinha internet, não tinha nada disso. Eu encontrava meus colegas, eles olhavam assim, nossa, Patrícia, eles faziam até assim, ó. Sério, assim, ó, punha a mão na cara, como se fosse assim, uma coisa. Meu Deus, a Patrícia ficou. Agora enlouqueceu de vez. Então, assim, coitada da é, Patrícia. Olha o que aconteceu com ela, entende? Tipo, uma desgraça. Era isso. Eu sentia assim, era isso que eles mostravam. Muitos que tinham que eu encontrei na rua que fez isso comigo. Então, pensa, né, o nível de gravidade. A gente tinha até vergonha de falar qualquer coisa disso, né? Então, a crença que tinha dentro, qual era? De que era uma coisa, né, errada, eu não sabia o que eu fazia, não sabia como é que é, não sabia cobrar, não sabia qual era a relação de valor, tudo isso fui aprendendo na raça. Então, agora eu passo isso para os alunos, ensino isso porque fui aprendendo na minha experiência. E isso faz a diferença, sim, porque está dentro da gente. sim, É a crença que nós temos do que nós fazemos. Quando isso está muito bem perfeito. estabelecido, não tem o problema do vives disso, como a Sofia falou, viu, Sofia? Tá bom, Sofia? Nós não temos esse problema quando isso está bem estruturado. Mas tem que estar Sim, estruturado. Isso tem que estar estruturado. E eu faço isso a partir da metade do curso em diante, começa a estruturar bem isso. Né? E daí faz o acompanhamento. E eu ia te perguntar isso, é. Vanessa, no nosso tema aqui do acompanhamento. Como é que você vê essa questão do acompanhamento, da assessoria, por ser um curso online, que a gente tem um curso online, tem as aulas gravadas, videoaula, mas existe um objetivo. O objetivo é acompanhar o aluno, é dar uma assessoria, não ter só a jogada da videoaula, assiste aí pronto. Não é esse o objetivo, porque eu acompanho o aluno justamente para que o aluno tenha essa assessoria, essa mentoria. Você fez outros Eu, cursos, como é que você enxerga sim. essa questão? O outro, até fazendo um paralelo assim, o outro curso que eu fiz, ele foi online, mas ele era videoconferência, ele não era gravado. E isso é interessante, assim, por mais que ele fosse videoconferência, e aí eu acho que foi o que fez muita diferença. Por mais que fosse videoconferência, era o contexto do curso era um curso muito de tirar dúvidas teóricas sobre o conteúdo astrológico, Sim, efetivamente. Que ok, tem a sua função e é relevante.
Só que quando você começa a trabalhar como astrólogo, pelo menos eu me deparei com isso, você começa a entender que conhecer a técnica às vezes, é o básico, não é o essencial. É o mínimo. Então, eu acho que algumas coisas foram muito relevantes. As próprias dicas que a gente já mencionou aqui, mas eu até lembrei de uma agora que eu queria até comentar. Eu lembro que teve uma aula que você comentou um pouco da questão das etapas de construção de um negócio, com base nos elementos astrológicos. Eu achei isso sensacional. Né? A gente inicia a estrutura, divulga e depois a gente precisa encantar o cliente. E com base nessas dicas todas, a gente ter esse espaço de anota as dúvidas, tanto de conteúdo astrológico, quanto depois de como estruturar o negócio e tirar as dúvidas nas mini mentorias que você faz individual, né, com os alunos. Eu vou até confessar assim, que eu achei uma loucura. A Patrícia reserva de tanto em tanto tempo no curso 1 hora para falar com cada aluno individualmente, para tirar dúvidas individualmente. Eu até pensei, não, eu falei, gente, essa mulher deve passar semanas fazendo mentoria com os alunos, mas beleza. Isso é muito legal, porque a gente tem espaço para tirar dúvidas nossas nessa conversa. Sim. Além dessa outra parte dos aulões também, até o grupo do Facebook, né, que a gente demorou um pouco para engatar para usar. Mas é legal que assim, os aulões foram, enfim, até aproximando as alunas, e aí agora nos aulões a gente troca a dúvida antes, já chega na aula, já chega com a no dúvida aulão. trocada, exato. Eu acho que isso fez muita diferença, assim, para a prática, porque, de verdade, estudar só a teoria é muito diferente da prática. É a mesma coisa de quando a gente faz uma faculdade, né? Eu tenho uma base de formação em administração. Uma coisa é você estudar na faculdade, outra coisa é você trabalhar numa empresa. São coisas completamente diferentes. Então, essa orientação, essa proximidade, esse apoio faz toda a diferença na hora da prática, para você se posicionar, estruturar. Então, para mim, me ajudou, inclusive, a perder o medo de atender. Fez muita diferença, foi super importante. Se isso foi uma coisa, um diferencial para você com essa questão do medo, da barreira do atendimento. Foi porque eu não atendia, né? Você não atendia, exatamente. O que eu percebia? O que eu vim perceber? Quer dizer, chegar nesse modelo de curso foi na verdade, né, faz 10 anos que eu dou esse curso, né? 10 anos, lógico que ele evoluiu para o mundo online, né? Faz 4 anos que ele está dentro dessa parte, desse mundo online. Mas 10 anos que eu dou esse curso, desde o início com esse objetivo. Por quê? Porque quando eu comecei a atender lá atrás, eu tinha um monte de colegas, sempre tive um monte de amigos, né, astrólogos, só que eu percebia que a turma não atendia. Sim. Não atendia. Então eu falava assim, por que as pessoas não atendem? Por que eu vou nos congressos, eu vou nos seminários, eu vou nesses lugares, eu vou nos eventos de astrologia, eu trabalhando, e eu vejo um monte de gente que a gente conversa, não sei o quê, e aí você pergunta, mas você já está trabalhando? Você está trabalhando? Não, ainda não estou trabalhando. Mas quanto tempo você estuda? Já estudo há 10 anos. Eu ficava, Vanessa, horrorizada. Juro, porque eu falava assim, gente, peraí. Mas você quer trabalhar? Não, eu quero trabalhar. Porque tem o astrólogo que não vai trabalhar com astrologia. Ele vai estudar, ele vai fazer pesquisa, ele vai ser um acadêmico, porque esse é o trabalho dele. Ele vai estudar e vai pesquisar. Não vai atender pessoas. Ele vai trabalhar de outra forma. Mas tem aqueles astrólogos que gostariam muito de atender. E não atendem. Porque tem a barreira do atendimento. Aí eu falei, tem alguma coisa que eu preciso fazer nessa história, porque se eu for dar aula um dia, vai ser por aí que eu vou entrar, entende? E o que eu posso falar, assim, é da minha experiência, porque da experiência que eu tive com o estudo, né? Você vê, eu estou refazendo o curso básico inteiro de novo, eu já tinha feito o básico e o de previsões, eu estou refazendo ele inteiro com você. E o ponto que eu acho que fez a diferença, assim, de verdade, hoje, eu percebo que o que a gente sabe, a gente nunca vai saber tudo, esse é o ponto. A astrologia é tão vasta que toda vez, assim, você acompanha outro astrólogo, você lê um livro, você está aprendendo alguma coisa nova que na consulta de ontem, de anteontem, você não sabia. E vai ser assim sempre. Então, entender o básico de como você estrutura, de como você se posiciona, como você estrutura o seu negócio, acho que pra mim me ajudou a destravar do tipo, o que eu sei é o suficiente para começar. E pode ser esse o ponto que pegue, porque quando você fica só no estudo teórico, não tem fim. A gente sabe que não tem fim, dá para estudar o resto da vida. Vai estudar o resto. E assim, a Sofia está falando uma coisa muito importante. Olha, ela fala assim, ainda bem
Peraí, não. Ela falou assim que a síndrome, aqui ó, síndrome do ainda não estou preparado. Então, Sofia, vou deixar vou falar para você, né, depois de alguns 20 e poucos anos aí de trabalho, não vou falar todos os anos, nem eu não sei mais, já perdi a conta, mas já dá acho que uns 26 anos aí. Eu também acho que ainda não estou preparada, sabe? Então, o que acontece o que eu estou querendo dizer? Nós não paramos de estudar nunca e sempre vamos achar que não estamos preparados. Então, se a gente ficar esperando a gente dar aquele clique que agora eu estou preparado, a gente nunca vai trabalhar. Não vai existir esse momento. Vai existir, Vanessa? A gente tem esse momento que, não, agora eu estou preparado? Não existe. Esse momento só começa a acontecer no campo de batalha. Sim. Esse momento começa a acontecer quando você é jogado no campo de batalha. Eu virei uma expert em jogar meus alunos no campo de batalha. Eu estou me especializando nessa tarefa de jogar alunos no campo de batalha. E eu não tô arrependida. Porque todos os alunos que eu jogo no campo de batalha saem aí trabalhando. Então, descobri que é a técnica. O seu trabalho de conclusão de curso é atender alguém, né? Exatamente. Eu passei 15 dias analisando o mapa para ter coragem de falar com a pessoa. Mas foi bom, destravou. Foi bom. E hoje, nossa, é muito engraçado, porque às vezes eu lembro dessa primeira consulta, que foi a do trabalho, eu penso, meu Deus do céu, mas assim, eu não analisei quase nada do mapa da menina, né? Perto do que eu já fui ralando de um ano pra cá, vamos pensar, aprendendo, estudando tudo. Mas pra ela, naquele dia, foi sensacional. Exatamente. Então, eu li uma coisa. Eu li uma coisa outro dia também, uma frase assim na internet, uma menina de rede social assim, postou: o que você tem já é suficiente para alguém. Então fala pra Sofia, olha, a gente acha que a gente sai do nível 1 sem saber nada, a gente já sai sabendo muita coisa. O ponto é que não tem fim mesmo, né? Isso. É um processo. Então, alguns pontos importantes. A gente nunca vai se sentir preparado. Isso, se a gente esperar esse ponto, então assim, para a Sidônia que está terminando o nível 1, para a Sofia que está falando essa coisa, né, do não estar sentindo, não estar preparado. Então, para vocês, gente, a gente não se sente preparado. A gente vai conseguir melhorar esse sentimento no campo de batalha. É só ali. Teoricamente, a sua mente nunca vai te dar essa permissão. A sua mente não vai deixar para você falar, ela não vai deixar essa permissão acontecer nunca. Por quê? Porque intelectualmente a gente sempre vai ter mais a estudar. Então, enquanto a gente tem mais a estudar, não vai ter o preparo. A gente não vai achar que está preparado. Porque sempre tem mais a estudar. A astrologia nunca vai fechar, ela vai abrir sempre. Está em expansão total sempre. Cada vez que você acha que você aprendeu todo o mapa, você vai descobrir algo novo. Até hoje eu abro o mesmo mapa, gente. Eu acho algo novo no mesmo mapa que eu leio há 30 anos. Então, significa o quê? Se você abre o mesmo mapa depois de 30 anos e enxerga coisas diferentes, significa que você tem sempre algo diferente que você não tinha visto antes. Então, a sua mente não vai te permitir. Ela vai falar, não, você não está preparado. Você não está preparado. Então, a gente só tem essa permissão quando você está no campo de batalha e não tem mais saída. Sabe quando não tem mais saída? E tá lá o seu inimigo tá vindo. O inimigo tá vindo. Ou você se prepara para atacar lá, é matar ou morrer, pronto. Aí é um outro lado de você que entra em ação, né? Que é a prática. E aí entra a prática, pronto. Você tá com a prática, aí você tá numa outra parte de você. Pronto, começou um outro trabalho, que é o foco do curso, na verdade. Eu considero uma bênção traumática, mas que foi uma bênção para a Sidônia, para as meninas aqui. Porque quando eu tenho alguns amigos muito queridos, próximos até de outros cursos que eu fiz, que começaram a me indicar muita gente, assim, que conversavam comigo sobre astrologia, tinham aquela coisa de, nossa, você tá manjando muito, e me indicaram muita gente. No primeiro mês, sei lá, eu atendia gente dia sim, dia não, para dar conta de analisar o mapa. E eu tinha fila de espera de um mês. Aquilo do campo de batalha me deixou em pânico, mas me obrigou, assim, a destravar. Então foi muito bom. Sabe? Exatamente. Fez toda a diferença mesmo. Tá vendo? Gente, ó, as meninas que estão aqui então, as alunas, tá vendo, gente? É isso, ó. Depoimento aqui de quem sofreu um pouco, né, no campo de batalha. Nossa, me descabelei. Pânico total. Descabelou, mas você não foi a única. A turma já tá se descabelando, a do nível 1. A turma do nível 1 da outra também se descabelou.
Mas, gente, é assim, né? A gente sabe que a gente se descabela mesmo, dá essa sensação que vai dar tudo errado, que não tá certo, que a gente vai errar. Tudo isso é normal, né? Mas se a Sim, gente não fizer isso, não destrava. Não, a gente não consegue passar essa barreira, né? Vamos lembrar de astrologia um pouquinho, né? A gente está falando com o senhor Saturno. O senhor Saturno sim, não é teórico, ele é prático, ele só dá essa permissão quando você fala assim, eu vou para o campo de batalha, eu tô afim mesmo, eu vou trabalhar. Aí ele começa a falar, bom, calma aí, vamos dar aqui uma ferramenta que ela tá afim mesmo. Enquanto a gente só ficar no teórico, ele não deixa, ele fecha a porta mesmo, ele obstrui e ele dá o quê? Medo, né? A gente fica com medo, acha que não pode, acha que não consegue, bloqueia. Mas quando a gente sim. enfrenta o medo, né, mesmo que seja terrível, ele começa a falar, não, vamos então estruturar isso que ela está afim de trabalhar, vamos dar a prática com a teoria, a gente consegue então construir o nosso negócio de astrologia e pronto, aí a gente está trabalhando com isso, não é? Exato. E uma coisa que acho que mexeu comigo um pouco também foi, poxa, conforme você vai atendendo as pessoas e vendo a reação, quanto aquilo pode ser útil, quanto pode, às vezes, você fala isso muito pra gente também nas aulas. E a gente está lidando com gente, tem que ter tato, tem que ter feeling para lidar com a pessoa. Aquilo pode, dependendo do que você fala, a pessoa pode tomar uma atitude, putz, e fazer uma besteira na vida dela. Então tem que ter muito tato. E com todo esse cuidado na análise, na consulta, tudo, também fui começando a ver que, caramba, esse conhecimento que a gente tem não é um conhecimento para ficar pra gente, né? Não é para ficar no teórico, é para ser passado pra Exatamente. gente. Então, acho que aos poucos, depois da benção traumática, acho que Olha, começou. tem a sua bênção traumática já virou agora a Luciana também é aluna do nível 1, olha lá, Lu. Ela também disse que vai usar a bênção traumática para ela, tá vendo, gente? Foi Usa, ótimo que você falou. usa. Usa, pode Conta para usá-la. as pessoas que te querem bem, manda elas divulgarem, aí vocês vão ver. Gente, tá vendo? O depoimento da Vanessa é uma bênção traumática. Então, ó, Luciana que tá É. aqui, Sidônia que tá aqui, estão fazendo TCC, por isso que elas estão falando isso. Ah! Elas estão fazendo Entendi. TCC. Ó, a Paola entrou agora, a Paola ainda não foi pro TCC, mas ela também vai pegar essa ideia do bênção traumática também, viu, Paola? Vamos pro Vai, TCC. depois assiste a live de novo. É Mas isso, acho gente. que depois que passou essa fase, eu também comecei a ficar um pouco mais confortável do tipo, tudo que eu aprendo também, que ir passando pra frente, a coisa foi ficando um pouco mais natural, né? Então, tô aí fazendo os outros estudos, que a Patrícia sabe, a gente troca bastante. Tem muito desafio ainda, vou talvez passar por outras bênçãos traumáticas aí ainda nas outras linhas, mas Vai, faz vai. muita diferença. Tem que falar com o cliente. Não adianta ficar só lendo o livro, ficar só estudando. Não adianta. Porque às vezes Ó, tem coisas que você confirma conversando com a pessoa mesmo. Faz muita diferença. olha, eu tô quase esquecendo a palavra secreta, gente. Ó, tá terminando a live. Ah! Palavra secreta é Verdade! bússola. Palavra secreta é bússola. Tá bom, gente? Anota aí a palavra secreta. O pessoal que não sabe a palavra secreta, vocês têm que me mandar pelo direct aqui, tá bom? Mas tinha que saber de ontem, né? A palavra secreta. Então, acho que eu vou fazer eu vou fazer um agradinho aqui. Vou falar qual foi a de ontem, tá bom? Para quem não viu a de ontem, então foi astrologia, tá? Então, quem não viu a de ontem, a astrologia de hoje, bússola, tá bom? Porque já saiu a live do ar, né? Então, é essa. Então, as duas palavras, amanhã tem outra palavra, vão ser 5. Quem tiver as 5 palavras secretas no meu direct, vai ganhar o presentinho depois das 5, tá bom? Muito Mas é bom. isso. A gente está no fim. Olha, 10 minutos, que legal, Vanessa. Olha, fiquei muito feliz de ter você nessa live com esse tema que é o desenvolvimento, né? Assessoria no desenvolvimento, toda essa parte do acompanhamento, que é, na verdade, onde eu busquei o diferencial do curso, não é? Sim, Esse é o que eu trabalhei faz aí 10 anos, trabalhando o diferencial, onde é que eu ia me diferenciar dentro do curso. O que, que eu busquei fora da astrologia para integrar, agregar valor dentro da astrologia para poder dar o máximo que eu puder para os meus alunos, para que os meus alunos trabalhem com isso. Porque eu quero meus alunos trabalhando e poderem não ter essa frustração que eu via lá atrás, quando eu encontrava os astrólogos que não trabalhavam e que ficavam estudando só. E eu não me conformava, ficavam só estudando, mas queriam trabalhar. E não trabalhavam porque tinha essa barreira
do atendimento, do medo, né? Do não estar preparado. Então, realmente, Sim. vamos nos preparar, né? Se a gente não está preparado, a gente faz o quê? Se prepara. E é um diferencial real. Eu também tenho diversos amigos que estudaram e alguns falam para mim, sair do curso sem saber o que eu faço com isso aqui. Com mapa, né? Com mapa na mão, assim, ó, eu ouvi isso de algumas pessoas. Eu de verdade não consigo interpretar o mapa. Tem pessoas que estudaram com os professores, porque eu estudei psicanálise, né? No curso tinham várias pessoas estudando astrologia em outras escolas. E hoje tem alguns que me ligam para tirar dúvida. E às vezes eu falei, nossa, gente, eu nem sou uma astróloga mega experiente. Mas algumas pessoas ligam, né? E às vezes com coisas, sabe aquelas regrinhas de priorização que você ensina pra gente a priorizar fazendo interpretação? Com aquelas coisas. No fundo, é só como desempaca a análise. E aí é que você começa a perceber o quanto tudo isso fez muita diferença. Ah, eu fico, ó, tá vendo? Fico muito, muito feliz. Por quê? Porque isso é a prática. Não, isso é a prática. A gente às vezes pensa, né? Passa o conhecimento, mas é importante ver como isso se desenvolve na vida, né? Do estudante, depois do astrólogo, do profissional. Né? Falei com a Paty ontem na live, também vejo como que ela desenvolveu. Estou vendo você está falando. As alunas que estão aqui assistindo estão falando, que tá ótima as lives, tá vendo? Eu sei que isso motiva os alunos e é importante. Porque o aluno fica sozinho demais também, eu sinto isso. Sim. Né? Fica. A gente chega num ponto aí do estudo que a gente acha que não vai dar conta mesmo, que não vai conseguir, é muita coisa, é muito conteúdo, não é? Né? A gente chega naquele momento que fala, por onde eu vou começar? E se não tiver um conteúdo que ajude a estruturar essa parte, então a estruturar uma consulta, a entender o que você está fazendo, como eu falei antes, o que você vende? Né? O que nós vendemos? Então, estruturar o seu valor, a se posicionar no mercado, a entender que você vai ter uma especialização, então você vai ter que buscar essa especialização, porque não dá para fazer astrologia faz tudo, astrólogo faz tudo, não vai fazer nada. Então, você tem que se especializar, você tem que setorizar, você tem que nichar, você tem que buscar tudo isso. Não é exatamente conhecimento técnico de astrologia, é o conhecimento de negócio. Então, e investir nisso... Sim, investir nesse posicionamento faz toda a diferença, porque as pessoas não sabem que existem várias áreas de astrologia. Não sabem. Isso. Não sabem que tem essas áreas. A gente, como estudante ou como profissional, a gente tem um papel educador, porque nós estamos formando um mercado. A grande verdade é que a astrologia desse jeito, vista dessa forma, ela ainda é nova. A gente está formando um mercado. E se a gente está formando um mercado e a gente quer ser valorizado, quer ganhar, quer, como a Sofia falou, viver realmente disso, ter vamos colocar assim, um dinheiro, um rendimento que venha desse nosso trabalho, a gente tem que formar um mercado. E esse mercado, se a gente não formar ele com ética, com conhecimento, com credibilidade, a gente não tem um mercado. A gente tem a astrologia sendo jogada, né, e sendo praticada, mas é diferente de formar um mercado. A minha ideia é isso, sempre foi essa, formar um mercado. Né? Ainda mais quando tiver os astrólogos empresariais, né? Se especializando, né? Aí a gente está formando aí um nicho do nosso mercado, que aí é a nossa especialização. Não significa que os alunos todos vão para essa área, porque tem alunos que estão indo para outra área, mas é importante a gente entender a especialização. Por quê? Porque isso também vai ajudar a pessoa a ter os clientes, a ter a afinidade dos clientes, né? Porque a gente vai atraindo aqueles clientes que vão buscar o nosso trabalho. A nossa especialização, o nosso nicho de mercado. Né? Assim que a gente também vai captar o cliente. A gente não vai atender todo mundo, né? E arredondar isso é muito importante, para você não entrar numa linha de eu quero atender astrologia vocacional, essa parte mais de orientação profissional, empresarial que eu estou indo, e atrair o cliente que está mais interessado com outras coisas. Então isso faz toda a diferença. E eu queria dar uma dica para as meninas que estão no nível 1 e as que vão entrar no nível 1, posso? Gente, faz uma coisa que a gente demorou um tempão para fazer, foi usar as benditas redes de grupo que a Patrícia cria para a gente se comunicar e trocar, porque a gente aprende muito umas com as outras e ter para quem perguntar, às vezes para quem tirar uma dúvida, dá muita segurança. Então, acho que isso é uma outra coisa também importante que você disponibiliza para a gente e que a gente, como aluno, também precisa usar mais, porque a gente é consumido pela rotina e não usa. Verdade, eu fico lá, todo e-mail que eu mando material,
a chata da professora fala assim, toda aula fala assim, passem no grupo do Facebook. Isso! Pessoal, alunos, passem lá, lembrem que nós temos um grupo. Mas a chata da professora, por quê? Toda aula tá lá, aulinha descrita no PowerPoint, escrito isso. Passem no grupo, não é isso? Mas agora vocês estão Exato. usando, agora tá lá. Isso, porque faz diferença. A gente aprende muito com as dúvidas umas das outras. E cria uma rede, né? A gente pode contar umas com as outras para tirar dúvida. E o legal é que termina o curso, mas não vai terminar o grupo. Então, o que acontece? Exato. Nós vamos manter esse grupo, né? Mesmo com o curso, quando terminar, você está no nível 2, mas ele ainda tem um tempo, eu não vou desfazer esse grupo. Então, a ideia é continuar ali. Eu só queria juntar depois todos os níveis 2 no mesmo grupo, né? Fazer um grupo de nível 2, um grupo de nível 1, né? Vamos ver se isso vai ser possível depois e a gente ter, então, esses grupos com mais gente, com mais trocas ainda. Quanto mais gente, mais troca, né? Perfeito, perfeito. Então, olha, estamos no final. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, fiquei muito feliz, tá? Então, o nosso tema hoje foi esse acompanhamento, falar da parte mesmo do desenvolvimento, desses diferenciais que tem no curso. Amanhã tem mais, então tá todo mundo aqui convidado para a live, terceira live amanhã. Amanhã a gente vai falar de conhecimento prático, conhecimento teórico, é uma outra aluna que também está trabalhando lá de Manaus, Brasil, está trabalhando também, tá bom? E muito obrigada, Vanessa, muito obrigada. Eu vou me despedir porque o Instagram vai cortar, mas queria saber se você quer falar mais alguma coisa, deixar umas Não, eu que palavrinhas. agradeço. Para mim, é o que eu te falei, é uma honra, super admiro o seu trabalho, aprendi muito com você. Para mim, a Patrícia não é só uma professora, virou uma mentora, né, de várias coisas, de transição de carreira, de desenvolvimento pessoal, e agora também para entrar nessa carreira nova. Então, imagina, não tem que agradecer nada, não. É uma honra para mim poder compartilhar isso aqui. E quando eu fizer, a gente vai fazer mais dessas séries, eu quero continuar esse projeto, eu acho que é uma coisa legal, sim, porque fora os alunos, que são meus alunos, eu acho que isso aqui é um espaço para alunos de astrologia, Sim. né? Astrologia com alunos, então pode vir alunos, né? Porque a nossa ideia é trazer, passar conhecimento também, né? Então a ideia é continuar esse trabalho aqui, nesse perfil, e aí eu vou fazer mais séries dessas. Vamos ver como é que funciona isso, tá? E também, pessoal que está aqui, deixe depois, manda para mim no direct temas que vocês gostariam para a palestra da terça-feira, tá? Porque eu vou passar um conteúdo na terça, depois vou explicar o curso, né? Mas eu quero passar um conteúdo, alguma coisa que seja bem legal, relevante, né? Não pode ser uma coisa assim muito nível 2, tá bom? Tem que ser uma coisa mais básica, porque o curso é básico, então a gente tem que ficar no nível ainda básico, tá? Mas vou pedir a colaboração de vocês também para deixar ideias pra gente, tá bom? Vanessa, então, muito obrigada. Tchau, pessoal. Amanhã tem mais, tá bom? Tchau. Todo mundo convidado. Até amanhã. Lembre da palavra secreta, tá? Bússola. Falei de novo. Palavra secreta, tá bom, gente? Tchau, Vanessa. Tchau, Paty. Tchau, pessoal.